Bom dia, muito bom dia. Estamos começando o Inspire-se desta terça-feira com imagens ao vivo de Morro Reuter. Imagem linda para você. Neste momento faz 8 graus em Morro Reuter, muito frio, mas amanhã é ensolarada, céu azul, dia lindo dessa terça-feira. Muito bom, Porto Alegre também faz sol neste momento. Temperatura também está na faixa dos 10 graus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o inverno e os cuidados com o nosso coração. Será que durante esse período temos mais riscos? Vamos saber sobre isso. E também vamos falar sobre o Botox, que vai muito além da saúde, da estética, desculpa, é o Botox aliado à nossa saúde, aos tratamentos da saúde. E ainda no programa de hoje vamos falar sobre autoestima, como a autoestima está sendo um ponto importante para o desenvolvimento nas carreiras profissionais. Então você sabe, é nosso convidado para o programa de hoje, nos segue pelas nossas redes sociais, entra no site da Masper TV, maspertv.com.br, nos assiste em tempo real, ainda fica por dentro de tudo que se passa aí nesse mundo das principais notícias, nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, você acompanha os bastidores dos programas aqui na Masper TV, no YouTube, nos assiste de qualquer lugar desse mundo. Começamos então o programa falando do inverno e o nosso coração. Será que existem riscos? Os riscos aumentam quando as temperaturas estão mais baixas? É sobre isso que vamos conversar agora e recebo o diretor técnico do Instituto de Cardiologia, o doutor Luciano Ciolim Rosa. Doutor Luciano, que prazer recebê-lo aqui no Inspire-se. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter sido convidado. É sempre um prazer contribuir e poder esclarecer as informações para a população, para a audiência do teu programa. Muito importante, doutor. Quero começar pedindo desculpa pela minha voz ao senhor e quem nos assiste também. Realmente, essas mudanças de temperatura acabam ocasionando algumas mudanças no nosso organismo aí. Em relação ao coração, doutor, temos alterações? É um período que precisa ter mais cuidado em relação à nossa saúde cardíaca? Sim, é verdade, tá? Isso, tanto os dois extremos, tá? Quando faz muito calor, aumenta um pouco o risco cardiovascular e a gente tem uma temperatura dita de conforto entre 20 e 24 graus, tá? Quando eu fiz minha faculdade de medicina, um desenho que eu nunca esqueci, um desenho clássico de um ilustrador de medicina chamado Frank Netter, que desenha um senhor saindo de um restaurante numa noite fria, no inverno, no meio da neve, com a mão colocada sobre o peito, o cigarro caindo, né, mostrando o perfil, a imagem de um infarto agudo, né? E essa imagem fica muito marcada, né, do frio. E isso é uma coisa que eu fui atrás para ver o quanto que tem de fundamentação científica. A partir de 20 graus até 0 graus, a gente tem um aumento da taxa de infarto em torno de 1,5% para cada grau que diminui. Mas chegando em torno de 0 graus não há muita diferença. Esse estudo não é um estudo brasileiro. Esse estudo foi um estudo feito na Suécia. O porquê que depois de 0 graus para menos não diminui, talvez eu não consiga responder, né? Se realmente se estabiliza, se existe uma questão relacionada à climatização dos ambientes, mas é verdade, tá? Nós temos um aumento de qualquer tipo, são dois tipos principais de infarto, um aumento linear entre os 20 graus e os 0 graus. Esse aumento, a taxa maior, ocorre no segundo dia do início de uma onda de frio e tende a se estabilizar a partir do 5º dia. Aí, a partir do 5º dia, não faz tanta diferença. Mas, então, realmente, se a pessoa já é cardiopata, quando começa uma onda de frio, ela tem que ter atenção. A ideia de se agasalhar, de evitar uma exposição aguda a um frio extremo é verdade. De se manter aquecido, então, durante esse período. Existe um outro mito, né? Muita gente tem medo de ligar o ar-condicionado. Porque o ar-condicionado vai... Não, é melhor tu ter um ambiente confortável, se a pessoa dispõe de ar-condicionado, manter o ambiente aquecido do que a exposição ao frio. Doutor, e pacientes idosos, eles são mais predispostos também? Tem Sim, as pessoas idosas são mais predispostas, né? O que a gente tem que entender, o infarto ele é uma manifestação aguda, mas de uma doença crônica. A doença crônica pré-existente se chama aterosclerose.
Tá? Ateros quer dizer placa e escleros, duro. Isso são dois radicais gregos, não é arteriosclerose, até existe essa outra denominação, mas nós estamos falando de aterosclerose. É uma doença onde começa a se formar placas dentro da circulação, né? E isso vai ficando mais comum com a idade. Alguns estudos que demonstram rastreamento de pessoas que não têm sintoma começam a mostrar que no sexo masculino, a partir dos 50 anos, é praticamente tão comum a gente encontrar aterosclerose sem nenhum sintoma do que não encontrar, e no sexo feminino aos 60. Então, assim, aos 70, aos 80 anos, praticamente todo mundo tem aterosclerose. Tá? Ou pelo menos uma maioria muito maior do que 90%. Né? Só que todo mundo que tem vai ter doença? Não, mas a pessoa que tem uma predisposição maior. Tem então, que fazer um acompanhamento. Tem que fazer um acompanhamento e, de fato, isso, a pessoa mais idosa ela é mais sujeita, né? Tanto aos extremos de calor, ter mais problemas de calor, quanto aos extremos de frio, precipitar uma doença aguda. Doutor, os principais sintomas do infarto, como que a gente pode observar isso? Procurar um socorro em que momento? Porque muitas vezes a gente até confunde com uma ansiedade, com uma crise de ansiedade. Espera que daqui a pouco passa. Né? Então, que momento a gente realmente tem que se atentar para esses sintomas? Essa pergunta que tu está fazendo é ótima e assim, é um privilégio poder falar sobre isso e esclarecer a população. O sintoma do infarto ele é uma dor. Tá? É uma dor. Às vezes existe até infarto sem dor, ou às vezes a dor não é muito intensa. Alguns pacientes que nós atendemos referiram uma dor muito intensa. E normalmente essa dor, a localização mais comum é atrás do osso, chamado externo. Então o termo técnico é retroesternal. Não tão comum ela ser à esquerda ou à direita, mas pode, às vezes essa dor pode se irradiar para o braço. Muitas pessoas fazem confusão, né? É muito comum a gente ter uma contratura muscular, comprimir um nervo que vai para o braço e dar um formigamento. Isso normalmente não é nada, mas uma dor no peito que vai para o braço esquerdo ou para o braço direito ou para ambos os braços, ela tem que ser buscado ajuda. Às vezes a dor pode ser no dorso, entre as escápulas. Aí a gente não faz ideia que possa ter um infarto. Pode ser dorsal. Teve uma personagem da televisão, acho que é a Fátima Jimenez, que já faleceu, ela teve um atendimento muito tardio de infarto, porque o primeiro atendimento foi tratado como um problema de coluna. Nossa. E era uma dor entre as escápulas, era um caso de infarto. Ficou muito famoso, foi muito divulgado na época. Às vezes a dor pode ser na boca do estômago, o termo médico é epigastro, mas às vezes a dor pode ser aqui. Doutora, é por isso que muitas pessoas até chegam a vomitar? Ou não tem a ver Não essa necessariamente, tá? Mas não necessariamente. É que às vezes a dor é muito intensa, esse estímulo muito intenso mexe com o nosso sistema nervoso que a gente não controla, chamado sistema nervoso autônomo, e isso pode provocar o reflexo de vômito, de náusea, pode provocar uma sudorese, né? O paciente sua muito. Outra coisa que chama atenção, né? Tu vais entrevistar um colega depois falando sobre a mandíbula, mas às vezes a dor é na mandíbula. Tá? Às vezes a dor se irradia para a mandíbula. O que não é, para não ficar todo mundo em pânico, exatamente, achar, que não é o mais fácil de falar, quando a dor é num pontinho. Aí não é. Não é, tá? Quando o paciente chega em pânico e diz, olha, eu estou com uma dor bem aqui no coração. Não é. Essa não é. E pode ser qualquer outra coisa. É muscular mesmo? A maioria das vezes é muscular, mas é que se é do lado esquerdo, a gente pensa que é o coração. Ou uma dor que dói, ou piora quando a gente mexe. É uma dor no músculo, que piora quando respira fundo. Essa não é. Essa não é infarto. Mas tu falaste assim, o que tem que chamar a atenção? Só que a gente observa que mais ou menos metade dos pacientes que têm um infarto tiveram algum sintoma antes, tiveram uma dor parecida antes, um infarto que não foi completo, mas alguns pacientes não têm aviso nenhum. E nesse momento, ver pressão, Isso, batimentos, isso faz diferença? Não. Foi fantástico isso aí que tu colocou. É absolutamente inútil. Nós vemos infartos com pressão baixa, nós vemos infarto com pressão normal e nós vemos infarto com a pressão alta no momento. Tá? As pessoas, e os meus pacientes, vou te dizer que mais de 90% dos pacientes, e infelizmente muitos colegas médicos, bons profissionais de outras áreas, acham que esse dado vai nos ajudar. Então, muita gente compra um aparelho de pressão para ter em casa, para medir a pressão quando está se sentindo mal.
É para isso que ele não serve. Ele não serve para isso, ele serve para medir a minha pressão quando eu estiver me sentindo bem. Quando eu estou me sentindo mal, eu estou com uma dor retroesternal. Tá? Acordei no meio da noite com uma dor retroesternal. É frio, não estou afim de sair de casa. Eu vou lá, meço a minha pressão, 12/8, 11/7. Ah, não é nada, vou, durmo, morre. Tá? Era um infarto. Tá? Isso não serve. O aparelho de pressão não ajuda para o leigo num momento agudo. Às vezes a pressão pode estar altíssima, mais de 200 ou mais de 20 na linguagem popular, e ser só ansiedade. Isso não é hipertensão. Não é indicativo. Não, isso não é hipertensão. A pressão subir muito num momento de estresse, num momento de ansiedade, não é hipertensão. É uma resposta fisiológica de qualquer ser vivo que tem um sistema cardiovascular. Qualquer pessoa, qualquer ser vivo, um próprio animal, se a gente medir a pressão submetido ao estresse, a pressão sobe muito. Isso não é hipertensão. A hipertensão é a pressão que é alta quando eu estou me sentindo bem. Então, se eu tenho um aparelho de pressão em casa, e outra coisa, de preferência não um aparelho de punho, que é muito comum comprar, porque ele é menorzinho, Mais prático, né? mais prático. E esse aparelho, ele até pode promover uma medida correta, mas para dar errado é muito fácil. Então, de preferência, comprar um aparelho eletrônico de braço, medir não do jeito que eu estou aqui, mas com os 2 calcanhares no chão, não com as pernas cruzadas, não com as pernas dobradas de modo que contraia ou comprima as artérias, relaxado, com o braço apoiado numa mesa, mais ou menos dessa altura. Os aparelhos vêm com instruções e uma marcação de onde deve ser colocado a artéria, e aí eu devo medir a pressão sem estar conversando, sem ter feito exercício intenso nos últimos minutos, e meço a minha pressão. Né? Posso medir depois de 5 minutos, de novo. Se eu medir 2 seguidas, a segunda medida dá menor, né? A artéria se contrai. Posso medir. E se der um valor alto, eu devo sair correndo para a emergência? Não, eu anoto a pressão, marco uma consulta. A hipertensão é uma doença crônica, é uma doença muito importante, mas ela não é urgente. Um valor alto de pressão não significa que a pessoa vai morrer, que vai ter um AVC. Se subir a pressão provocasse um AVC, a gente deveria recomendar não fazer exercício físico. Durante o exercício físico, a pressão sobe bastante. Nós consideramos que uma pressão que vá a 180, 200 durante o exercício, quando a gente faz o teste de esteira, nós consideramos fisiológico, consideramos como algo normal. E a pessoa estaria 1 hora fazendo seu exercício com aquela pressão elevada. Interessante isso, doutor. Isso é importante mesmo de divulgar. Importantíssimo. Doutor, também outra questão, então, já que esses sinais, eles não são preventivos, a gente não tem como trabalhar com prevenção quando já aparecem sinais. A prevenção é realmente procurar um cardiologista, fazer seus exames de rotina. Isso, a hipertensão, tá? Nós temos uma estatística em torno de 30% a 40% da população brasileira tem hipertensão. Se nós formos ver as pessoas com 70 anos, chega a 70%. E tu só vai saber se tem hipertensão medindo a pressão. A gente acreditar que tem hipertensão porque, a minha tia, minha mãe dizia que dá dor na nuca. Não, não é verdade. A dor na nuca, a dor de cabeça, normalmente é um sintoma de estresse, de contratura muscular. E se a pressão está elevada nesse momento, ela não é a causa da dor. Ela é uma consequência daquele processo de estresse que está acontecendo. A hipertensão é aquela doença daquela pessoa que não sente nada, que tinha uma pressão normal uns anos atrás e vai fazer, por exemplo, o exame periódico do trabalho, chega lá, está 173/98 a pressão. Ele diz, mas eu não estou sentindo nada. E esse paciente é hipertenso. Esse ele realmente vai ter que se tratar. E jovens, a gente vê cada vez mais jovens também, porque é noticiado cada vez mais, né? É verdade. Jovens com... até morrendo em decorrência do coração, né? O que a gente pode falar, qual que é o alerta, o porquê desse surgimento cada vez mais? A gente parece, assim, na estatística, que houve uma prevalência maior de infarto em pessoas mais jovens nos últimos anos. Não é uma coisa brutal, mas houve um real aumento de infarto em pessoas mais jovens. E se tu me perguntar a resposta, eu não sei. Essa resposta vai vir daqui a alguns anos. Tá? Mas não é um aumento tão significativo e continua aquela regra. Quanto mais idoso, maior a chance de desenvolver aterosclerose, maior a chance de infarto. O primeiro ponto que tu falaste é o ponto principal. Houve o mundo, o que mais revolucionou, além da medicina, é o que tu está fazendo, é o teu trabalho, a divulgação, o conhecimento. Há 100 anos atrás, se uma pessoa na cidade vizinha ali de Morro Reuter tivesse um infarto jogando futebol,
Nós não A gente iríamos não ficar saberia, sabendo aqui em né? Porto Alegre. Exato. Se o jovem lá da cidadezinha foi jogar futebol e era um jovem querido da comunidade, amanhã está em todas as manchetes. O jovem de 18 anos teve morte súbita durante uma partida. Então, existe um viés de divulgação. Tá? E nem todo jovem que morre durante uma atividade física ou morre de morte cardíaca é infarto. Existem outras doenças. Talvez uma das doenças mais comuns de causar morte súbita durante o exercício é uma doença de natureza genética, que tem um nome longo, mas eu vou falar, é a cardiomiopatia hipertrófica, que ela pode ser obstrutiva ou não. Tá? Essa doença não é rara, ela não é comum, mas não chega a ser uma doença rara. Todo cardiologista que pratica cardiologia deve ter visto e deve ter algum paciente acompanhando. E essa é uma doença que tem que ser investigada. E sempre a gente vai saber dessas doenças através de um check-up, doutor. Isso, de que através de uma momento é consulta. indicada essa Olha, consulta? a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as associações internacionais recomendam que as pessoas comecem a dosar o seu colesterol pelo menos a partir dos 20 anos. De um modo geral, existem exceções que nós vamos recomendar antes. Por quê? Porque o colesterol ele não dá sintoma, o colesterol não está relacionado com eu ser obeso ou não. Tem muita gente magra com colesterol alto, tem muita gente com obesidade, com perfil de colesterol bom. O colesterol tem sim um pouco a ver com o modo que eu me alimento e com a atividade, mas ele tem muito a ver com a genética. Se eu não dosar, eu não vou saber. Uma coisa, Exame de sangue. tem que fazer exame, tá? A pessoa tem que consultar e tem que fazer exame. O exame não precisa ser 2, 3 vezes ao ano, como eu vejo às vezes fazer. Tá? Se a pessoa, por exemplo, aos 20 anos tem um perfil favorável, a recomendação de uma nova dosagem é só 5 anos após. Tá? Não tem que estar necessariamente fazendo todo ano, mas a gente tem que saber o seu colesterol. Uma coisa que antigamente eu via, felizmente não tenho visto mais, são alguns cartazes alertando para sintoma de diabetes. Isso é histórico da medicina. O diabetes antigo, quando ele avançava, a pessoa tinha sintomas de ter muita sede e urinar muito, que daí é a origem do nome da palavra diabetes. A palavra diabetes quer dizer passar através. É, dia através e o betes, o carrear, né? Passar através, porque a pessoa tomava muito líquido e urinava muito. Nós não vamos ver isso hoje. Nós vamos ver isso naquele paciente que está com diabetes muito avançado, com uma glicemia de 400, 500. Aquelas pessoas que têm o diabetes numa fase inicial, elas não vão ter sintoma nenhum. Se elas não fizerem o seu exame de sangue, se não dosarem a sua glicemia, e principalmente o melhor do que a glicemia é a hemoglobina glicada, que é uma média de como andou a glicemia no último trimestre, nós não vamos saber. E a hemoglobina glicada, ela pode me ajudar a saber se eu vou desenvolver diabetes no futuro e me ajudar a tomar medidas preventivas, como fazer atividade física, me alimentar melhor, observar com maior cuidado o ganho de peso. Isso não dá sintoma. Então, hipertensão, diabetes, colesterol, não dá sintoma. Se a pessoa não consultar, e não precisa ser um cardiologista, pode ser com o seu médico de confiança, se ela não consultar, ela não vai saber. Doutor Luciano, muito obrigada pelos esclarecimentos, muitas coisas que eu tenho certeza que a nossa audiência aqui também não sabia, né? E quanto é importante esses alertas aí para a gente evitar futuros problemas que podem ser evitados através do acompanhamento médico e da conscientização, né? Ok, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer, sempre que eu puder ajudar a esclarecer, desfazer alguns mitos, algumas concepções equivocadas e ajudar a população a cuidar melhor do seu coração. Muito obrigada mesmo. Estamos aqui esperando também o Espírito sempre aberto para a gente poder ajudar quem nos acompanha aí através de muita informação. Obrigada, viu? E nós vamos para o intervalo agora. Na volta vamos falar do Botox para tratamentos de saúde. E seguimos para o intervalo com imagens de Nova Petrópolis. Neste momento, faz 8 graus por lá. Estamos de volta com o Inspire-se, neste momento com imagens de Canela ao vivo. Essa imagem da Catedral de Pedra em Canela, faz 8 graus na Serra Gaúcha e manhã ensolarada, céu azul. Linda imagem para você que nos acompanha pelo canal 520 da Claro TV, 575 da Parabólica Digital Brasileira e pelas nossas redes sociais.
Agora vamos falar sobre o Botox. Ele ficou popularizado pelos procedimentos estéticos, mas ele vai muito além. Agora nós vamos saber a relação do Botox com tratamentos para a saúde. E para isso, eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Leandro Prieto, que é membro da Associação Gaúcha para o Estudo e Pesquisa em Dor Orofacial, é cirurgião dentista. Seja muito bem-vindo, doutor, que prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, obrigado, Andréia. Bom dia a todos os telespectadores, né? E é uma alegria muito grande estar aqui podendo contribuir aí com essa questão com relação à saúde, né, da nossa população. Doutora, realmente, eu falei ali que ele se popularizou, o Botox, né, em relação à estética. Hoje, quando se fala em Botox, a primeira coisa que a gente pensa é para os fins dele, para procedimento estético. Mas a origem do Botox não foi para isso, né, doutor? Na verdade, diversos estudos, ele já vem sendo estudado há bastante tempo, né? Já vem sendo empregado há bastante tempo com essa finalidade estética, né? De um tempo para cá, alguns estudos têm mostrado que, em algumas situações, a gente pode lançar mão da toxina botulínica, principalmente para controle da dor. Tá? Tem algumas situações que a toxina botulínica vai nos ajudar, né? E quando a gente pensa em disfunções temporomandibulares, que são problemas que ocorrem nos músculos mastigatórios, né? Tanto masséteres quanto temporais, como também nas articulações temporomandibulares. Então, nessa especialidade, né, a toxina botulínica ela pode contribuir nos pacientes que têm disfunção temporomandibular muscular refratária a tratamento conservador. Então, em algumas situações, ela nos ajuda, né, tendo essa indicação bem pensada, né, bem discutida com o paciente. Que traduzindo, isso quer dizer em pacientes que eles precisam, né, de um outro tipo de tratamento. Isso. Além desses conservadores. Eu acho importante a gente falar sobre o que é disfunção temporomandibular, né? Como eu falei, a DTM ela é caracterizada por problemas, lesões que ocorrem nos músculos mastigatórios e também nas articulações temporomandibulares. Então são problemas que são caracterizados principalmente pelo sintoma dor, né? Então, o paciente que tem disfunção temporomandibular, muitas vezes ele relata dor à função, né? Dor à função do sistema mastigatório. Falar, mastigar, engolir, abrir a boca, fechar a boca. Imagina o que impacta a qualidade de vida dessa pessoa. Com certeza. E dor é o principal sintoma, né? Então, nestes pacientes que a gente tem uma disfunção temporomandibular muscular e que nós temos, né, diversos tipos, né, de disfunções temporomandibulares musculares, tem alguns subgrupos que respondem melhor à toxina botulínica, né, com relação à melhoria da dor. Né. Tem um estudo que foi publicado ano passado até, que os pesquisadores tentaram entender qual o perfil de paciente com DTM muscular que melhor responde à infiltração, né, o uso de toxina botulínica. E eles mostraram que aqueles pacientes que têm DTM muscular mais regional, mais localizada, né, são os pacientes que melhor respondem. Então, aquele paciente que tem uma dor de cabeça associada com a dor muscular, associada com dor cervical, com distúrbio do sono, talvez não seja o paciente que melhor vai responder com a toxina. Mas aquele que tem uma DTM muscular, né, presente nessa região ou nessa região temporal, que ela seja mais localizada, talvez é o paciente que melhor responde para a toxina. Só que, claro, a gente sempre começa com um tratamento conservador, né, que é o tratamento que a gente tem uma maior, vamos dizer assim, eficácia, né? Ele pode ser um aliado a esse tratamento. Ele vai ser um aliado. Então, a toxina botulínica vai ser mais uma ferramenta
né, para esse tipo de tratamento. A gente costuma falar que o especialista em DTM, dor orofacial, tem uma caixa de ferramentas, né? E aí tem várias ferramentas ali que a gente usa algumas ferramentas para cada paciente, né? Então, a toxina botulínica vai ser uma dessas ferramentas que a gente vai lançar mão para, então, contribuir na vida, na melhoria, né, da qualidade de vida dos nossos pacientes. O que a gente precisa entender, né, é que a dor não é normal. Não é normal a gente sentir dor. Tem pessoas que vivem uma vida com dor. Ah, é assim, eu tenho uma dor aqui na articulação, no abrir e fechar a boca, mas é assim, sempre tive. Mas dor não é normal, ela é tratável, né? Isso. Eu acho que essa questão que tu coloca é fundamental. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A gente tem que falar mais sobre dor, né? Dor é sinal de alerta. Dor é sinal de que algo está errado, né? A gente não deve se acostumar a sentir dor, né? Tem pacientes que chegam no consultório com 10 anos sentindo dor. Imagina. Dor crônica, né? Dificulta tratamento, dificulta, mas a gente consegue lidar, né, com esse sintoma, a gente consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, uma questão assim que eu trago, que a gente tem que deixar para os nossos telespectadores, né, é que sentir dor não é normal. A gente tem que buscar diagnóstico e tratamento. E aí, o especialista em DTM dor orofacial, o cirurgião dentista especialista em DTM, ele é o profissional bem capacitado para diagnosticar esse tipo de condição, né, e definir qual a melhor técnica de tratamento que deve ser empregada para aquele paciente. Perfeito. Quando a gente fala também nessas questões do nosso rosto, eu me lembro automaticamente do bruxismo, que podemos dizer aí que nesse tempo, nos dias de hoje, ele atinge muitas pessoas, né? Um número muito considerável. E o Botox, ele pode ajudar para isso também? Aí é uma discussão, uma grande discussão, né? Eu acho que primeiro a gente tem que conceituar bruxismo, tá? Conceituar e diferenciar de disfunção temporomandibular. Bruxismo, ele é um hábito, é um comportamento muscular, né? Mesmo que involuntário. Involuntário, né? Muitas vezes involuntário. Só que ele é comandado pelo sistema nervoso central, pelo cérebro. Então, uma questão que eu trago para ti é o seguinte: se eu aplicar a toxina botulínica no músculo, será que eu estarei tratando o bruxismo? Acredito que não, né? Eu vou estar lidando, reduzindo a força desse músculo. Talvez mascarando ali. Isso, talvez mascarando, né? Então, o bruxismo, na verdade, ele é um comportamento, um hábito, né, que a gente tem que procurar controlar ele, né? E ele é um fator de risco para a disfunção temporomandibular. Então, a gente tem que diferenciar. Bruxismo não é DTM, DTM não é bruxismo, né? DTM é caracterizada por, principalmente, dor à função do sistema. Mas então, ele pode causar? Pode contribuir no desenvolvimento de uma disfunção temporomandibular, né? E a DTM, ela é caracterizada pela dor à função, né? E o bruxismo não. Tem muito paciente que tem bruxismo, não tem dor alguma, entendeu? Tem um bruxismo severo. Isso, né? Assim como tem pacientes que têm disfunção temporomandibular, têm dor, e que não tem bruxismo, né? Mas ele é um fator de risco para o desenvolvimento de uma DTM, né? Então, por isso, a gente tem que controlar. A toxina, a gente sabe a ação dela com relação ao controle da dor nesses casos de DTM muscular, né? Quando a gente pensa em bruxismo, daí os estudos, eles debatem, questionam muito essa questão contra, né, a aplicação da toxina. Nós temos outras ferramentas que a gente consegue, né, trabalhar essa questão do bruxismo em si e os possíveis fatores que podem estar relacionados a ele, né? Doutor Leandro, a gente sabe que para efeitos estéticos, o bruxismo tem uma durabilidade, aí hoje talvez de 3, 4 meses, né? Para o efeito da dor, para esse aliado aí a esses tratamentos, qual que é a vida útil dele? Qual que é o tempo dele? Tu diz da toxina, né? Da toxina, isso. Do Botox. Isso. O estudo que eu comentei do ano passado, que foi publicado no ano passado, um dos dados que ele nos trouxe é que
em torno de 4 meses, 5 meses, talvez, é o período que a gente consegue lidar, manejar com essa questão da dor muscular refratária, né? Então, mais ou menos isso, 4 a 5 meses. Mas a questão é a seguinte, né? A toxina, ela vai estar como se fosse um analgésico. Né? Ela vai estar contribuindo no controle da dor. O que será que está por trás disso tudo? Talvez a gente pode lançar a mão da toxina como um analgésico dessa dor muscular refratária. Temporariamente. E nesse período a gente trabalhar fatores etiológicos que estão causando a disfunção temporomandibular para que a gente tenha um melhor sucesso no tratamento. Né? Então, é mais ou menos assim como a gente lida com relação à toxina botulínica, nessa questão mais funcional, né? E a gente sabe que a toxina ela tem um valor aí, né, elevado, que infelizmente não é alcance de todo mundo. O Sistema Único, ele se preocupa também com essa causa aí e com a toxina como aliado? Tu sabe que, se eu não me engano, foi ano passado que o Sistema Único de Saúde começou a criar algumas unidades de tratamento das disfunções temporomandibulares, de dor, né? Se eu não me engano, Gravataí é um município, agora não me recordo o município, mas que criou um centro de tratamento da dor, né? Basicamente voltado para o SUS. Tá? Aí como a gente não tem esse conhecimento com relação a como está andando esse processo, daí eu não consigo te dizer com relação à questão da toxina em si. Tá? Mas a gente sabe que tem alguns profissionais especialistas em DTM que têm trabalhado a questão do diagnóstico e tratamento desses pacientes no Sistema Único de Saúde. Tá? Se eu não me engano, Novo Hamburgo tem profissionais, Gravataí, Cachoeirinha, se eu não me engano, também. Tá? Doutora, a gente sabe que a DTM não é algo muito falado, né? A gente não ouve falar, as pessoas falarem, porque às vezes elas não têm conhecimento disso até. Como que a pessoa pode saber, nossa, eu preciso procurar um especialista, talvez eu esteja com esse problema? Sim. Principal é trabalhar a questão de sintomas, né? O paciente que tem uma disfunção temporomandibular é o paciente que sente dor à função do sistema. Então, ele vai ter dor à mastigação, né? Geralmente localizada nessa região, né? Ou pode ser mais localizada na região da articulação temporomandibular. Vai ter dor à abertura de boca, fechamento de boca, né? Pode ter barulhos, estalos, né? Ao abrir, fechar a boca, crepitação, que é um barulho como se fosse de areia, né? Na articulação, ao abrir, fechar a boca ou até ao mastigar. Alguma dificuldade assim para abertura de boca, fechamento de boca também, travamentos, né? São alguns sinais e sintomas de quem possui uma disfunção temporomandibular. E quando não tratada, ela pode se tornar progressiva e aumentando? Pode. A dor pode cronificar também, né? E também alterações degenerativas articulares podem ocorrer em alguns casos, né? Claro que a gente não quer assustar a população, né? Mas é importante a gente falar sobre isso para a gente mostrar que é importante, né? Buscar ajuda com relação a isso. Sem dúvida, né? doutor. E o quanto antes, né? Buscando, principalmente, reduzir o risco de cronificação da dor. Perfeito, doutor Leandro, muito obrigada pelas explicações, esclarecimentos. Acho que muito importante aí, talvez as pessoas tenham problemas e possam, então, evitar que eles piorem com uma consulta médica, né, no dentista, no caso, que já vai ser suficiente para se iniciar aí um prognóstico. Muito obrigado pelo espaço. Eu gostaria de aproveitar o espaço também, se tu me permite, por favor. De divulgar, porque aqui na ABO, que é a Furriel Luiz Antônio de Vargas, aqui, no dia 14 de agosto, nós estaremos realizando um curso, né, de aplicações da toxina botulínica, muito além da estética, né, voltado para profissionais da saúde. Então,
tanto dentistas, neurologistas, dermatologistas, né, podem participar do curso. É um curso que vai ser ministrado pelo professor Rodrigo Polua, que é um professor de Maringá, e também pelo professor Giancarlo Della Torre, que é um dos maiores pesquisadores do mundo sobre toxina botulínica funcional. E perfeito, até porque nós falamos hoje, nós focamos na DTM, só que existem outros muitos casos em que a toxina pode ser aplicada para ajudar. Com certeza. Se tu pensar em saúde. enxaqueca, né? Migrânia, bastante aplicada pelos neurologistas, dores neuropáticas também, a gente pode lançar mão. Então, deixa o convite, né? Claro. Para esse curso, será no dia 14 de agosto aqui na ABO, aqui do ladinho aqui do estúdio. Perfeito, doutor. Muito obrigada, então, pela sua Obrigado. participação. Obrigada. Nós vamos para o intervalo e, na volta, nós vamos falar sobre a autoestima e o impacto na nossa carreira profissional. É daqui a pouquinho. Saí imagens da praia do Cassino, nesse momento, 10 graus. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o Brasil, agora com imagens de Esteio. Neste momento, faz 12 graus em Esteio. Manhã ensolarada no nosso Rio Grande do Sul, passeamos aí por várias cidades e vimos temperaturas baixas, mas dias lindos, sol, céu azul, assim como aqui em Porto Alegre neste momento também. Agora nós vamos falar sobre autoestima e a relação com a nossa carreira profissional. Muitas vezes a gente fala sobre qualificação profissional, experiências, competências, mas tem esse quesito aí que pode fazer a diferença na nossa carreira, que é a autoestima. Para isso, eu recebo aqui para essa conversa a psicóloga, diretora da ABRH Rio Grande do Sul, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, Luciane Beretta, e o coordenador do mestrado em Psicologia da Universidade Fevale, Marcos Levi Lopes Barbosa. Muito bem-vindos, que prazer recebê-los aqui. Prazer estar aqui, Andréia. Muito bom. Dia, bom dia. Prazer. Um assunto que a gente acaba não falando muito, né? Quando a gente vai falar sobre as nossas competências, sobre como podemos nos colocar diante do mercado de trabalho, na hora do processo seletivo. A gente acaba falando de outros quesitos, às vezes até técnicos, profissionais, até pessoais, mas a autoestima ela não é tão salientada. E ela é importante. Até que ponto essa forma de nos enxergarmos, ela pode nos ajudar na nossa carreira profissional? A forma como nós nos vemos, né, como nós nos avaliamos, ela não tem um impacto direto sobre as nossas competências. Mas, se eu tenho competências e eu não consigo me ver competente, isso faz com que eu não me arrisque, com que eu me veja como insuficiente, e isso pode fazer com que a gente perca oportunidades por não acreditar que a gente poderia dar conta, ou que a gente evite situações desafiadoras por, embora tendo competência, ficar com medo de não dar conta daquelas situações desafiadoras. E o mercado de trabalho está o tempo inteiro nos desafiando, está o tempo inteiro pedindo, né, que a gente se coloque. E se a gente tem uma autoestima muito baixa, a gente pode perder essas oportunidades. Que é o que a gente acaba falando muitas vezes, mas aquele profissional lá não tem tantos cursos como eu tenho, não tem tantas qualificações, e ele está sempre, parece, à frente, né? Talvez por isso, por ele, a forma como ele se coloca diante, até mesmo no processo seletivo, né? Sim, porque a autoestima, ela é a reputação que eu construo sobre mim mesma, né? Então, na medida que eu coloco valor em mim mesmo, eu consigo me relacionar, me comunicar, eu consigo tomar decisões de uma forma muito mais segura do que se eu não coloco valor em mim, eu não vejo valor em mim mesmo, né?
Então, eu estou sempre achando que eu sou insuficiente, que eu não sou tão bom quanto os outros. A comparação é uma forma que nos atrapalha muito, né? E que hoje a gente vive nessa luta da comparação por conta de redes sociais, de pessoas de sucesso, maravilhosas, lindas e que tudo dá certo, que é o que as redes muitas vezes mostram, né? E a gente se compara. Então, num processo seletivo, como tu fala, ou num projeto, né, que a gente é chamado dentro de uma empresa, muitas vezes, né, como o professor falou, a pessoa tem muita competência, porém, ela não se sente assim, ela não valora, ela não consegue enxergar, não reconhecer em si mesma esse valor, né? Então, ela sente-se insegura, ela sente que nunca ela está fazendo correto, ela fica buscando aprovação o tempo inteiro, né? A agenda dela não é dela, é a agenda do outro. Ela faz o que o outro quer que ela faça, age como o outro gostaria que ela agisse, porque para ela tem mais valor o que o outro espera dela do que ela com ela mesma, né? E isso tem como ser trabalhado, essa questão da autoestima. Se essa pessoa, ela realmente, ou não tem consciência que ela se vê assim, né? Ela talvez não perceba o quanto ela se diminui, talvez. Tem como trabalhar isso? Tem como trabalhar. Tanto de maneira mais individual, né? Buscando uma psicoterapia, uma vez que tu perceba que tu lida com essa dificuldade, né, de ver valor no que tu faz, de reconhecer tuas capacidades, esse tipo de situação, né? O outro, aquela pessoa tem menos formação que eu, ela não tem as mesmas competências, eu faria aquilo ali melhor, mas eu, né, não consigo me arriscar, não consigo me colocar, e os outros vão ocupando os espaços, e às vezes tu tá mais qualificado, né, tem competência, é capaz, mas não consegue agir, né? Se voluntariar, fica escondido, exato, né? Se mostrar e deixar e se arriscar, né? Nessas situações. Agora, tu pode trabalhar isso numa psicoterapia, de maneira mais individual, buscando esse tipo de situação. Também existem, né, os profissionais que trabalham dentro da área de recursos humanos, né, assessorando, fazendo aconselhamento de carreira, fazendo assessoria, né, que podem ajudar essa pessoa. O que ela precisa? Ela precisa conseguir se ver de forma mais realista, mais adequada, porque se eu tenho competências, eu tenho formação, eu tenho habilidades, mas eu não consigo enxergar, isso é muito importante que eu assim consiga ver. Não, eu tenho essa competência, eu sou formado, eu sou capaz, eu consigo fazer isso. E aí, me colocar e de fato, ocupar esse lugar que é meu. Né? Aqui, apenas um pequeno ponto, que depois a gente pode desenvolver mais, né? É que a falta de autoestima é um problema, né? A baixa autoestima, ela é um problema, mas o excesso também é um problema. Isso né? É importante Depois também. A gente pode voltar nesse assunto. Mas para finalizar esse ponto do que, se as pessoas podem, né? Podem com auxílio e também podem fazendo, vamos dizer, um exercício pessoal, né? Vamos dizer que a pessoa faça um exercício consigo mesmo, assim, de parar e pensar. Eu sou formado para isso, eu tenho condições, eu tenho experiência nisso, eu vou ir, mesmo que eu estou com medo, né? Vai com medo, mesmo que tu tenha receio, né? Porque a pessoa com uma baixa autoestima, ela tem muito medo de falhar. E aí os outros perceberem que ela não é tão boa ou alguma coisa do tipo. Assim, eu vou e aí eu não tenho medo de errar, porque errar faz parte, é parte normal da vida, né? A gente não vai acertar tudo, não implica em ser perfeito, não tem que ser perfeito para poder me colocar, né? Então, a pessoa também pode fazer esse exercício mais individual, mas tem os profissionais, claro, que podem auxiliar nesse processo, né? Tanto de maneira num espaço mais clínico, quanto num espaço de trabalho mesmo, né? Nas equipes de RH, então a nossa colega pode falar mais sobre isso, né? Trabalhando com essas equipes. E a pessoa também pode fazer um exercício de buscar se apropriar da sua própria condição. Né? Isso acaba impactando esse medo aí no desenvolvimento de carreira. A pessoa pode ter outras oportunidades e por essas questões aí não
evoluir, não abraçar isso? Sim, totalmente, assim, o medo, o que o medo diz, né? Algo de ruim pode acontecer. O medo é uma emoção que nos traz isso, assim, né? Então, o que pode acontecer de ruim uma pessoa que se sente com baixa autoestima, né? Eu não vou conseguir, eu não vou ser competente, eu não vou saber, eu não vou conseguir me posicionar. Então, nos trabalhos que a gente faz de carreira com os profissionais, né, a gente trabalha muito essa questão da autoridade deles. Autoridade no que eles sabem, autoridade no que é a sua especialidade. Autoridade porque eu tenho experiência de vida e de carreira e eu posso, sim, dar minha opinião, eu posso discordar, né? Eu posso entrar num debate, eu posso entrar num conflito, porque a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela tem mais dificuldade de enfrentar esse tipo de situação, né? Então, a gente trabalha com as pessoas, né, no sentido de entender tudo que durante a sua trajetória, a sua jornada profissional, ela fez de bom, de importante, que muitas vezes não são grandiosidades, mas são pequenas coisas do dia a dia. Quantas pessoas passaram por ela que aprenderam coisas com ela? Quantas vezes ela realizou um trabalho que foi importante para a empresa, para a organização, ou mesmo na sua vida, na sua comunidade, né? Às vezes um papel que foi crucial dentro de um processo, dentro de um contexto, né? E até mesmo na sua família. Então, a gente resgata com essa pessoa todos esses pontos, né, para que ela reconheça em si mesma esse valor, porque sempre tem, Sempre né? tem. Todas as pessoas sempre têm o seu valor e todas as pessoas têm os seus limites. Então, o que a autoestima mais elevada, o que ela nos diz? Eu não sou perfeito, nisso eu sou bom, realmente eu tenho competência, nesse outro aspecto eu posso aprender com os outros, eu estou sempre aprendendo, eu erro, erro e acerto. A autoestima nos traz essa segurança, essa possibilidade de ser quem somos, sem se constranger, né? Então, isso na carreira, claro que faz diferença, né? Sem dúvida. Marcos, tu trouxe um ponto tão importante, que é esse excesso também. Quem se acha demais, quem se vê bom demais. Eu acho que isso rende muito para a gente conversar. Infelizmente, o nosso tempo aqui, ele passou voando, mas eu abro o convite aqui para a gente voltar para refletir sobre isso também, né? O quanto esse outro lado também pode acabar nos prejudicando. Com certeza. Certo? Então, deixo o convite aberto aqui. Agradeço muito, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer recebê-los. Obrigada, Marcia. Obrigada. Prazer recebê-los aqui para um assunto que realmente a gente deve refletir mais, porque ele impacta na no nosso desenvolvimento profissional como um todo, né? Obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Eu te espero amanhã, 10h30 da manhã, com mais um Inspire-se ao vivo. Lembrando que pode deixar a sua sugestão no @AndréDeVargas. Beijo e até lá. Saímos então, terminamos o programa com imagens de Porto Alegre, capital gaúcha, que neste momento registra a temperatura de 12 graus. É Porto Alegre.